Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pastor da Igreja Presbiteriana Carioca. Ontem eu tentei estar com vocês por meio de uma live, mas a convite do pastor Daniel, né, e tal, mas infelizmente a gente teve um problema técnico e parece que a partir da metade da gravação o áudio ficou picotando, não deu para entender nada. Então, eu conversei com o pastor Daniel e resolvi vir aqui fazer esse vídeo, mas de uma forma gravada, com o mesmo conteúdo, para que a gente possa ter proveito. Aqueles que ouviram a pregação, o estudo do início ao fim, que tiveram ali a dificuldade no início, podem pular lá para frente, tá? Eu vou refazer aqui a parte do estudo, a primeira parte. Se você não ouviu, você vai ter oportunidade então de participar agora, ouvir e absorver a respeito desse estudo, tá bom? Então, vamos lá? Você pode abrir aí a tua Bíblia em Atos capítulo 1. Nós vamos falar sobre os desafios da igreja em tempo de pandemia. E aí o desafio que a gente vai trabalhar aqui é o desafio justamente da proclamação do Evangelho, da evangelização, do fazer discípulos, né? De levar pessoas a Cristo. E a gente vai trabalhar isso a partir desse texto. É o desafio que nós temos para hoje de pregar o Evangelho. Então, eu vou tentar ser um pouco mais breve do que eu estava sendo na live e vou tentar fazer esse vídeo um tempo mais curto. Mas vamos lá. Leitura de Atos capítulo 1, versos 1 a 11, que diz assim: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. De repente surgiram diante dois homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Vamos orar, pedir para Deus abençoar a nossa reflexão? Querido Deus, nós colocamos diante de Ti esse momento, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e oriente a cada um de nós em relação àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, pessoal. A gente vai falar um pouco a respeito da ação da igreja, o poder do Espírito e o testemunho. Tá? A gente começa refletindo um pouquinho sobre esse tempo de pandemia. O tempo de pandemia é um tempo que tem deixado o mundo ao avesso. Nós estamos vivendo um período muito complicado, sem precedentes, né? Ficar presos dentro das nossas casas durante um período tão longo tem sido um grande desafio para nós. Mas não apenas isso, né? Não é só ficar em casa. A gente está vendo o desafio das pessoas que estão lutando e preocupadas com relação aos seus empregos, com relação à saúde, pessoas que estão contraindo vírus e algumas pessoas estão falecendo em decorrência da doença. É um período de preocupação, é um período de apreensão. Os governos estão confusos, os especialistas estão confusos. Uma hora a gente ouve uma notícia, outra hora a gente ouve outra notícia. Estamos vivendo realmente um tempo complexo. E isso eu vejo como um grande desafio. Um desafio no mundo em transição, no mundo em mudança, no mundo novo, um mundo diferente.
Eu gosto de fazer esse link com o momento que os discípulos de Jesus estavam vivendo. Tudo bem, para eles não estava acontecendo uma pandemia, eles não estavam presos, mas eles estavam vivendo uma mudança radical na estrutura do tempo que eles estavam vivendo, do mundo que eles estavam vivendo. Pouco tempo a partir dali, muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. E eles vieram de uma crise sem precedentes, pelo menos para eles. Uma crise na qual eles estavam com um grande sonho, um grande projeto, e esse projeto foi arrancado das mãos deles, quando eles acreditavam que Jesus era o Messias, o escolhido de Deus, para restaurar a nação de Israel. Eles tinham um grande sonho político de trazer de volta o reino de Judá, livrar os judeus do jugo de Roma e torná-los uma nação novamente. A gente vê isso evidenciado nos evangelhos, e quando Jesus morre, toda essa esperança vai por água abaixo. Mas então Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, a gente tem uma coisa maravilhosa acontecendo, que é justamente a mudança de paradigma da mentalidade dos discípulos e da mentalidade da igreja dali para frente. Mas isso acontece de uma forma efetiva, claro, depois da ressurreição, a partir dos ensinos de Jesus, mas também depois da descida do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, na vida dos discípulos de Jesus. A partir daquele momento que eles compreendem do que se trata o reino de Deus. Não mais um reino político, mas um reino espiritual, um reino novo, um reino que abarcaria tudo, né, e que mudaria todas as coisas. Tá? Então a gente parte desse princípio. E a gente vai ver o que caracterizava a vida daqueles cristãos que no início da história do que hoje nós estamos colhendo, claro, do Evangelho, né, do início da igreja, eles tiveram disposição para colocar a vida deles de forma intensa, ativa, para cumprir a ordem que Jesus tinha dado para eles. Então, vamos olhar um pouquinho disso. Quais são os movimentos que eu vejo os discípulos de Cristo fazendo naquela época e que nós podemos trazer isso para as nossas vidas hoje? Qual é a reflexão para hoje? Do mesmo modo que aquela geração de discípulos precisou se envolver intensamente e intencionalmente para testemunhar a respeito de Cristo, nós também precisamos fazer as leituras necessárias do nosso tempo hoje para testemunhar o Evangelho de Cristo nos nossos dias. Eu fiz no início desse estudo uma breve leitura, o tempo onde as pessoas estão apreensivas. Nós estamos preocupados, o mundo está preocupado. Como a gente vai agir a partir disso? Por isso que é importante compreender a respeito do poder do testemunho da igreja para os dias de hoje. Como a igreja será relevante no local em que vivemos a fim de conduzir as pessoas para Cristo. Antes de entrar nos pormenores, eu queria pontuar uma questão aqui. O que eu estou falando quando eu digo igreja? Eu estou falando de uma comunidade de discípulos. Eu não estou falando da bandeira ou da instituição da PIB do Rio das Pedras. Eu não estou falando da bandeira ou da instituição Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Carioca. Eu estou falando do povo de Cristo, ao qual nós fazemos parte. A Igreja de Cristo é o conjunto de indivíduos que foram salvos e foram redimidos por Jesus e que agora estão à mercê da sua vontade, cumprindo seu chamado nesse mundo. A igreja é uma comunidade de discípulos. Tá? Então fica aí, quando eu falar, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que não sei o quê, eu estou falando de mim e estou falando de você. Estou falando de nós como pessoas, como discípulos de Jesus. Para começar então, eu vou trazer para você uma base. E aí você pensa aqui como uma base, tá? Uma base que é o nosso primeiro movimento. O primeiro movimento é a necessidade de termos um relacionamento verdadeiro com Jesus. Experimentar vida com Deus. Essa é a primeira coisa mais importante que a gente precisa pensar. E aí você dá uma olhadinha lá comigo no versículo 1 de Atos, que vai dizer o seguinte, ó. Vou abrir aqui para também fazer a leitura correta. Olha só, em meu primeiro livro, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. E aqui a gente tem um princípio importantíssimo, que é o fato de que Jesus fez e ensinou. Fez e ensinou. Jesus não está usando aqui apenas uma questão teórica e passando para as pessoas. Ele falou daquilo que ele fazia. E aí você vai perceber, eu vou tentar trazer aqui uma questão para ilustrar,
Mas veja bem, a gente vive hoje na geração coach. O que é o coach? O coach é o profissional que vai trabalhar ajudando você ou a outra pessoa a cumprir um objetivo. Vou dar um exemplo, o coach de finanças. O coach de finanças é um cara que vai trabalhar para ajudar você a aprender a lidar com o seu dinheiro e você vai aí conseguir ter melhores resultados nas suas finanças. O coach de carreira é um cara que ele vai adquirir um conhecimento que vai ajudar você a descobrir quais são os melhores meios para você gerir a sua carreira. O coach, o profissional de coach, ele não precisa necessariamente ser bem sucedido naquilo que ele ensina. Por exemplo, como eu falei, um coach de finanças não precisa ser um cara muito rico, uma mulher muito rica. Pode ser alguém que tenha disciplina, tenha conhecimento e tal, mas que não precisa necessariamente ter obtido sucesso como um grande um milionário, né? Então, eu não tenho problema nenhum com quem trabalha como coach, eu acho até muito bacana, mas aí a gente tem qual é o problema nessa história toda? Por que eu invoquei esse exemplo? Porque na vida cristã, no evangelho, não dá para ser coach gospel. Não dá para você ter uma pregação coach. Não dá para você ensinar o evangelho coach. Como assim? O que é isso? Não dá para você ser alguém que vai falar de Jesus se você não tem vida com Deus. Se você não se relaciona com Jesus. Né? E aí eu estou falando, então você tem que parar de falar. Não estou falando que você tem que parar de falar de Jesus. Eu estou dizendo que você tem que firmar uma base na sua vida que é o seu relacionamento com Jesus. Isso é muito importante. Jesus fez e ensinou. Os discípulos dele também foram nesse caminho. Então, aqui fica muito importante. Você não pode ser um coach evangélico. Você não pode ensinar alguém a seguir a Cristo se você não segue verdadeiramente. Lucas fala sobre isso. Né? Jesus fez e ensinou, ele vai mostrar os discípulos, os discípulos indo nessa prática também deles darem às outras pessoas daquilo que eles receberam. O próprio apóstolo Paulo, quando está ministrando a ceia, ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então assim também temos que ser em nossas vidas, mas isso só vai acontecer no momento em que Jesus for a nossa grande base, o nosso principal relacionamento. Muitas pessoas e aí eu vou trazer um exemplo, muitas pessoas se consideram com dom de ensino. Tem muita gente que quer ensinar na igreja, muita gente que quer falar, né? É porque falar, ensinar é uma coisa que traz destaque para a pessoa. Mas muita gente às vezes tem esse dom do ensino, mas não experimenta um dom da vida em Jesus Cristo. Isso é muito importante, gente. A gente não pode ser aquelas pessoas que vão falar daquilo que não vive. Falar e usar a teoria, mas na prática a gente não colocar. A gente não gosta das pessoas assim. Né? Lembra lá dos políticos que fazem as promessas de campanha e a gente fica, poxa, mas eles falam e não fazem o que cumprem. Às vezes é assim a gente em relação à vida com Deus e a relação de falar com as pessoas sobre Deus. O que você vai ter para entregar para as pessoas em relação à sua vida com Deus? Como a sua vida com Deus vai gerar frutos para a vida das outras pessoas? Então, gente, nós só vamos conseguir ser a igreja de Deus, ou melhor, nós só vamos conseguir ser a igreja que Deus quer que nós sejamos, e que esse mundo precisa, quando entendermos que a nossa pregação deve estar fundamentada sobre aquilo que nós experimentamos, sobre aquilo que nós vivemos. Muitas pessoas estão na igreja, mas às vezes vivem como se Jesus não estivesse vivo. Elas vivem na igreja, mas parece que Jesus não vive nelas. Dado a separação entre, às vezes, o conhecimento teórico ou a participação na igreja e a vida dela com Deus, a vida dela verdadeira. É muito importante isso, gente. É muito importante. Eu pergunto a você, então, você é alguém que pratica a sua vida cristã? Se eu pedisse para você escrever assim, escreve para mim aqui num papel, como é a sua vida com Deus? O que você escreveria? Como você me diria como é o seu relacionamento com Deus? Precisa pensar nisso, porque é a coisa mais importante. Porque a partir do relacionamento com Deus, que é a base, como eu falei, nós vamos poder ramificar em outras vertentes. E aí eu vou falar a primeira delas, né? E duas vertentes que eu vou trabalhar. A primeira é que ao nos relacionarmos verdadeiramente com Deus,
nós podemos nos tornar pessoas cheias do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo em nossas vidas tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com a vida que nós temos com Deus. Lucas mostra que o discurso de Jesus é orientado para o relacionamento com o Espírito Santo. Mesmo depois da ressurreição, alguns discípulos perguntam a Jesus se era aquele momento em que o reino seria restaurado. E aqui vale a pena lembrar mais uma vez que eles estavam falando de um aspecto político. Guarda isso, que eu vou falar um pouquinho sobre política. A resposta que Jesus mostra para eles é que eles não deveriam ficar dando importância a essas questões terrenas, considerando mais uma vez que eles ainda pensavam com a mente política. Basicamente, o que nós podemos entender aqui é que Jesus ensina que a gente deve se abster de elucubrações religiosas e políticas, do teteté, do blá blá blá, da distração. A ideia aqui é que, olha, vocês têm que parar de se distrair com essas coisas. Por isso que Jesus ensina, quando os discípulos perguntam no verso 6, é esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus responde, olha, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E de imediato ele afirma, mas vocês receberão poder. E aí, veja bem, o poder não é o poder político, não é o poder do Estado, eles não vão ser os reis, mas o poder verdadeiro vem do Espírito Santo. Não é o poder político, é o poder do Espírito. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer, deu uma travadinha aqui, quando vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse é o diferencial. A vida cristã não se trata do quanto você sabe de Deus, mas do quanto você se relaciona verdadeiramente com esse Deus e do poder que você manifesta a partir do seu relacionamento com o Espírito Santo. E aí é importante frisar, irmão, por que o Espírito Santo é tão necessário? Porque o Espírito Santo é a força motriz da igreja, da missão da igreja. Sem o Espírito Santo nada acontece de verdade. O Espírito Santo vai ter um papel fundamental na história da igreja. Eu gosto de ver o Espírito Santo como o grande estrategista da missão. Por exemplo, o livro de Atos é o Espírito Santo que fala para Paulo, Paulo, você não vai para cá, você vai para lá. O Espírito Santo chega, Pedro, tem um cara chamado Cornélio, você vai lá pregar o evangelho porque ele vai receber o evangelho, você tem que ir. E o Espírito Santo vai e fala, Cornélio, vai vir um homem aqui chamado Pedro. Esse Pedro vai pregar a palavra de você e você vai ser salvo porque Deus ouviu. O Espírito Santo está ali agindo, trabalhando. O Espírito Santo está fazendo a obra. A questão é, vamos estar na obra ou vamos estar militando contra? Jesus já disse, se você não estiver comigo, você está atrapalhando. Então é importante, irmãos, a gente ver que o Espírito Santo é muito importante aí na vida da igreja, na missão da igreja. Por meio do Espírito Santo, a igreja avança. Por meio do Espírito Santo, os corações são quebrantados. Por meio do Espírito Santo, a obra é realizada. Por isso que eu e você precisamos ser como a Escritura nos ensina, pessoas cheias do Espírito Santo. Isso vai levar a gente a ter palavras poderosas. Já se perguntou por que às vezes a gente não consegue levar as pessoas a Cristo? Eu acredito que é porque às vezes falta poder, unção do Espírito Santo em nossas vidas. Estarmos cheios do Espírito Santo a ponto de transbordar e alcançar os corações. Mas vamos em frente. Por que é necessário, então, eu e você sermos pessoas cheias do Espírito Santo? Porque a gente precisa testemunhar. E esse é o terceiro movimento. A gente falou do primeiro movimento, que é a base, relacionamento com Deus. Depois a gente falou ser cheio do Espírito Santo. E agora ser testemunhas de Jesus. Jesus declarou, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Diante da presença e atuação do Espírito Santo em nossas vidas, somos desafiados a partir em missão. O termo utilizado aqui é testemunhas, que é o mesmo termo usado para mártir. E o mártir é aquele que dá a sua vida em favor de uma causa. Num sentido mais profundo, mais amplo, o mártir é aquele que abdicou da sua própria vida, dos seus próprios interesses para cumprir a vontade de outra pessoa. E no caso aqui, a pessoa de Jesus. O mártir leva até as últimas consequências. Quando se preciso for, ele está disposto a entregar a própria vida pela causa de Cristo. É aquele que cumpre o chamado de Jesus de negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias e segui-lo. Jesus nos chama para sermos seus mártires.
sermos suas testemunhas. E testemunhar, meu amado irmão, nesse sentido, primeiro, é falar daquilo que você vive. E aí lembra lá do início a importância de você ter uma experiência com Deus real. Porque você vai ensinar a partir do que você vive. Testemunhar é falar daquilo que aconteceu com você. Pensa no testemunha, na testemunha do tribunal. Ela é alguém que vê uma situação e ela vai lá depor. E o testemunho dela parte daquilo que ela viu. O testemunho de Cristo parte também a partir do que você experimentou. Você só é um testemunha de Cristo Jesus a partir do momento que você realmente experimentou a vida com Deus, experimentou o Evangelho na sua vida. Coisa maravilhosa, gente, isso. Deixa eu só botar aqui o esboço. Então a gente vê isso acontecendo de uma forma muito profunda, tá? Isso é muito profundo, gente. E aí eu quero mencionar aqui duas coisas que estamos falando e que está em jogo a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Primeiro, é que nós somos selados como propriedade de Deus. Isso para corroborar com o fato de sermos testemunhas. A partir desse momento, nós não somos mais nós que decidimos o nosso destino. Lembra aquele hino, não sei se no cantor cristão, no hinário que vocês usam, tem aquele as tuas mãos dirigem meu destino. É assim a partir de agora. Quando nós recebemos a salvação em Cristo, a vida não pertence mais a nós, a vida é de Cristo. Nós nos tornamos propriedades dele. Então, nós não somos mais aqueles que decidimos o nosso destino, mas agora estamos ligados ao plano de Deus para a salvação da humanidade. O segundo efeito da presença do Espírito em nós é que nós somos empoderados para dar o testemunho do que Cristo fez e ensinou. Mas agora fazendo e ensinando como ele fez e ensinou. Nosso testemunho agora, a partir do Espírito Santo, não é mais um testemunho apenas de informação, é testemunho de vida. É testemunho a partir daquilo que nós vivemos, que nós participamos. Entendeu? Então, uma rápida lida no livro de Atos, você vai perceber que os discípulos de Jesus, eles reproduziram tudo aquilo que Jesus fez. Os milagres, os sinais, a pregação, tudo conforme Jesus ensinou. Né? E por isso eu quero dizer para vocês hoje, você crê em Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Se você o recebeu, você é dotado de autoridade para pregar o Evangelho de Jesus, assim como ele fez como um discípulo de Jesus. E eu pergunto para você, uma reflexão. A que ponto você está disposto a chegar para testemunhar a respeito de Jesus? Eu quero concluir chamando a sua atenção para o verso 9, quando diz assim: depois de ter falado essas palavras, Jesus subiu aos céus. Enquanto os discípulos ficavam olhando para cima, os anjos chamaram a atenção. O que vocês estão olhando? Sabe o que isso significa para nós hoje, gente? Agora é a nossa vez. O que nós estamos olhando? Aqui me parece que os discípulos, quando veem Cristo subindo, eles estão esperando alguma movimentação, como se Cristo fosse voltar naquele momento. Mas o alerta dos anjos chama eles de volta à realidade. Olha, Cristo já foi. O que vocês estão agora olhando é só céu, é distração. Vocês agora vão, porque Cristo vai cumprir sua promessa. Esse Cristo que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, como ele prometeu. Agora é hora de vocês irem, de vocês trabalharem. E é importante aqui, eu quero trazer um alerta contra as distrações. Lembra lá atrás que eu falei que Jesus combateu a distração aí dos discípulos quando eles estavam pensando em política? Eu vou voltar um pouquinho nesse tema de política aqui, porque a política tem arrebatado o coração dos cristãos. A política tem feito os cristãos se distraírem, a ponto dos cristãos, tanto de direita quanto de esquerda, tanto quem gosta do Bolsonaro, quanto quem gosta do Ciro, quem gosta do Haddad, quem gosta do Lula, quem gosta do João Amoedo, está fazendo essa galera ser mais pregadora de política do que do Evangelho. Muitos cristãos estão gastando seu tempo e energia para pregar política. Isso é uma distração. É a gente olhando para o céu vazio depois que Cristo foi embora. A gente está esquecendo de Cristo olhando para as nuvens. Então, cuidado. Não é o Bolsonaro, tirar o Bolsonaro como presidente, que vai resolver o problema da humanidade, o problema do Brasil. Não é deixar o Bolsonaro como presidente que vai resolver o problema. Política não vai resolver, gente. O que vai resolver é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus fala. E aí você pode perguntar, Rafael, mas tem mais coisa. Eu falo, não tem coisa nenhuma, não.
Qual foi a política que os discípulos usaram no passado? Pedro, por acaso, se candidatou? Pedro manifestou apoio político? Paulo disse, não, temos que apoiar Nero. Impeachment. Não é política. Política é perda de tempo nesse aspecto. Eu não estou falando aqui que você tem que deixar de ser um cidadão consciente, pensar os aspectos políticos, por aí vai. Eu estou dizendo que você não deve se distrair com política, enquanto Jesus te chamou para pregar o Evangelho, para testemunhar a respeito do Evangelho na vida das outras pessoas. É hora da gente trabalhar. O mundo nesse momento está completamente perdido. Nós temos a solução. Nós temos a resposta. O Espírito Santo está com a gente. Vamos causar um alvoroço nesse mundo. Vamos abalar esse mundo. E a gente tem que começar a partir de agora. Não adianta a gente pensar que porque estamos em quarentena, que porque não podemos sair de casa, a igreja não está aberta, a gente não pode evangelizar. Vamos fazer um exercício aqui? Pensa que a igreja só vai abrir daqui a 5 meses. Só vai abrir daqui a 5 meses. A missão da igreja vai ficar parada até lá? Não vai ter mais pregação do evangelho? Tá bom. E se acontecer que nem ontem, acabou a internet? Não tem mais internet, eu não posso mais gravar vídeo, eu não posso mais fazer live. Como é que a gente vai pregar, gente? Tem que pensar nisso. Eu vou deixar esse desafio para vocês. Como é que vocês podem pregar o evangelho no tempo como hoje? Eu vou usar 2 dicas para vocês. A primeira delas pensa no bom e velho telefone. Né? Lembra o seguinte, sabe esse sentimento que eu e você estamos sentindo? De inadequação? Tipo assim, é como se as coisas não estão ok. Lembra lá no início, a gente está meio com medo, está preocupado, a gente está sem ver os nossos parentes, a gente está carente de afeto, de amizade, o pessoal não está podendo mais jogar bola, não está podendo ir para academia, né? Não está podendo se encontrar com a galera da faculdade, com os irmãos da igreja. Isso gera uma carência em nós. Mas pensa que essa mesma carência que nós temos sentido é a mesma carência que o seu colega da faculdade agora está sentindo, que seu familiar está sentindo. Então, o momento é propício para pregar o Evangelho. Você precisa pensar, praticar, nutrir o seu relacionamento com Deus, ser cheio do Espírito Santo e testemunhar o Evangelho. Então, eu vou dar 2 dicas. Né? A primeira, o bom e velho telefone. Tá? Quem sabe esse não é o momento de resgatar o velho hábito da ligação. Oi, meu irmão, tudo bem? Oi, meu querido, como é que tá? Pô, tava pensando aqui em você, resolvi te dar uma ligada para saber se tá tudo bem por aí. Essa é uma possibilidade. Segunda possibilidade, redes sociais. A internet ainda não acabou. Mas aí eu quero te desafiar a pensar nas redes sociais. Não é você pegar e mandar uma mensagem do Hernandes Dias Lopes para uma pessoa. Não é mandar uma mensagem do Jonas Madureira para outra pessoa. É você produzir para a pessoa. O que eu estou falando produzir? Sabe? Pega a sua devocional, escreve um texto para a pessoa, manda um áudio para a pessoa. Poxa, fulano, hoje eu estava orando aqui e eu lembrei de você. Você está bem? Queria saber se eu podia orar por você, para ajudar você de alguma forma. Pensa nisso. Quem sabe não é o momento de você ser um grande evangelista. Você não precisa pegar uma câmera e fazer uma live para evangelizar. Você pode mandar uma mensagem para para o seu sobrinho, para sua tia, para o seu irmão, para o seu colega na faculdade. E não manda também aquelas fotos com um bom dia, Jesus te abençoe. Não faz isso não. Faça algo pessoal. É você, fruto do seu relacionamento com Deus. Essas plantinhas com bom dia, Jesus te ama, ninguém lê não. Tá? O pessoal não gosta muito não. Vou contar um segredo. Mas se você chegar e mandar uma coisa sua, meu irmão, olha só, eu estava orando esses dias e Jesus me falou isso aqui, eu queria compartilhar com você. Eu pensei em você. Quem sabe isso não pode ser aí uma grande fonte para você falar do amor de Deus para as pessoas, tá bom? Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E eu espero que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Peço ao Senhor que abençoe a PIB Rio das Pedras, a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E vamos em frente, tá bom? Deus abençoe. Vou orar para agradecer por esse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos inspira e nos orienta. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão da PIB do Rio das Pedras, cada irmão que está vendo essa mensagem, esse estudo,
que possa gerar efeito em nossas vidas, efeito tanto para a gente se aproximar do Senhor, para a gente se encher do Espírito Santo e para a gente testemunhar o Evangelho nesse mundo em crise, Pai. Esse é o nosso desafio e é isso que nós queremos fazer. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, Deus te abençoe, minha querida, Deus te abençoe. Até breve. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar.